dia, boa tarde, boa noite. Essa aula de hoje a gente vai ver um modelo de Jansim em que a gente aplica fila com prioridade. O que é que significa isso? Significa que em alguns momentos o cliente que está numa determinada fila vai ter mais prioridades que outros clientes que vão estar em filas diferentes. Então, os tópicos principais é como atribuir níveis diferentes de prioridade para as entidades, no caso para os clientes, mas pode ser peça, uma peça pode ter uma prioridade maior em relação a outra. E os novos comandos que a gente vai ver hoje vai ser o sys, o release e o entity delay. O sys serve para alocar ou capturar recursos. Como a gente vai trabalhar em um sistema em que o número de recursos ele é limitado, então você tem que informar em que momento você deseja capturar aquele recurso para que ele possa processar uma entidade. O release serve para liberar o recurso, é o oposto do sys, Ele vai liberar o recurso para poder ficar disponível para outra entidade, outro cliente. E o entity delay ele serve para a gente ver uma linha do acompanhamento do processamento de uma entidade. Ele serve para a gente ver graficamente quanto falta para completar algum tipo de atividade. Então, esse é o IDEFSIM do exemplo de hoje. A gente tem 4 tipos de paciente, vocês podem ver que é o paciente 1, que tem um atendimento 1, o paciente 2, que tem um atendimento 2, o paciente 3, que tem um atendimento 3, e o paciente 4, que tem um atendimento 4. E vocês podem verificar que todos esses pacientes, eles compartilham a necessidade do mesmo recurso. E qual é esse recurso que a gente pode visualizar aqui embaixo? É o recurso médico. Então, eu vou ter um hospital em que o médico ele vai servir para atender cada um dos tipos de paciente. Quando a gente fala paciente aqui, a gente está falando que paciente tipo 1 pode ser um paciente com baixa gravidade, paciente tipo 2 pode ser um paciente que sofreu um acidente, paciente tipo 3 é um paciente com uma emergência, paciente tipo 4 com urgência. Então, é como aquele paciente ele vai se comportar dentro do nosso sistema. Então, esses são os parâmetros, A gente tem os 4 pacientes, o intervalo de chegada de cada um, que vai de 5 minutos, 7 minutos e meio, 4 minutos, 15 minutos. A prioridade, e aqui convém destacar que dentro do Jansim, quanto maior a prioridade, menor o valor. Então, o paciente 1 ele tem prioridade 4, o paciente 2 ele tem prioridade 2. Então, se tiver na mesma fila, para o médico, o paciente 1, o paciente 2, o paciente 2 ele vai ser escolhido, porque o valor de prioridade dele é menor do que o paciente 1. Então, o paciente 1 tem prioridade 4, o paciente 2 tem prioridade 2, paciente 3 tem prioridade 3, paciente 4 tem prioridade 1. E o tempo de atendimento? Como são tipos de pacientes diferentes, então eles requerem tempos diferentes. Aí aqui só para ilustrar, a gente tem 4 distribuições triangulares para a gente também aprender a usar, variando conforme esses tempos de atendimento. E inicialmente a gente vai trabalhar com 2 médicos. Então vamos lá para o Jansim. Pronto, agora no Jansim a gente pode começar a trabalhar no nosso modelo. Vamos deixá-lo 2D, vamos tirar os eixos e as grades. E eu gosto sempre de colocar o fluxo da entidade, qual o caminho que ele segue. Nós vamos trabalhar com o tempo em minutos, para a gente poder verificar, depois a gente pode modificar isso rapidamente. E a gente vai colocar aqui Priority Model no título. Isso aqui não vai interferir, vocês fiquem à vontade se quiserem mudar ou não. Então, primeira coisa vamos definir qual é o tamanho o tamanho de nossa disponibilidade de recurso. Então a gente vem aqui no módulo do objeto Simulation para criar uma variável global, vai em Options
e coloco em question output list. A gente vai criar uma variável, colocar entre chaves, uma variável resources. E vai dar um espaço e vai colocar um 2. Significa que toda vez que eu acessar essa variável, ele vai me retornar um 2 como valor. Vou aceitar. E eu vou criar agora o padrão só para o primeiro cliente. Primeira coisa que a gente faz é colocar qual vai ser a minha entidade. Eu vou colocar o nome de Customer 1. Depois nós vamos colocar o gerador dessa entidade, que vai ser Entry Customer 1. Depois ele vai para a fila de espera, né? Depois que ele entrar dentro do nosso sistema, a gente vai colocar uma fila aqui, Queue Customer 1. Depois disso, nós temos esse elemento sys, que eu quero que vocês entendam, que ele vai capturar o recurso. A gente vem aqui em sys, clique e arrasta e vai colocar o nome de Cust Hack Require has um nome bem, é só para ficar mais fácil de entender. Depois disso, nós vamos colocar esse entity delay para representar o tempo de atendimento dele. Vou até aqui aumentar, que é bem interessante. Então a gente coloca attendance time 1, certo? Então, como no passo de mágica, a gente vai fazer para os outros 4 tipos de cliente. Pronto, pessoal. Então fizemos essa transformação, fizemos os elementos básicos dos 4 tipos de cliente. O próximo elemento que eu quero que vocês aprendam é o release. Como eu falei para vocês, ele serve para liberar um recurso. Como ele serve para liberar um recurso, não importa se ele veio do cliente, se ele atendeu o cliente 1, cliente 2, cliente 3. Então eu vou criar um release para todos os clientes. Eu não preciso os tipos de cliente. Eu não preciso colocar um release para o cliente 1, para o cliente 2, para o paciente 3. Não. Eu vou colocar um release, né, que serve release para todos os pacientes. Aí terminamos com, vocês conhecem já, o Entity Sync, né, que é Entity Attendance. Próxima etapa é a gente criar um recurso que vai ser, no caso, os médicos, né? Vão ser, no caso, os médicos. A gente pode até colocar aqui em cima, né? Colocar recurso aqui médico, não precisa. Agora a gente não vai configurar nenhuma informação. E vamos colocar aqui embaixo, na Probability Distribution, as distribuições do tempo, né? As distribuições triangulares para representar os tempos. Então a gente coloca time attendance e para os demais também. Pronto. Aí nós agora temos todos os elementos. Deixa eu colocar aqui zoom, lembrando que é Ctrl barra esse botão de rolagem do mouse, ele dá essa diminuída. Então vamos agora fazer as configurações dos elementos. O primeiro elemento que a gente vai configurar vai ser o Entry Customer 1. Então a gente vai colocar aqui o próximo componente, vai ser o Queue Customer 1. A entidade do protótipo, né? A entidade que vai servir como protótipo vai ser o Customer 1. E, como eu falei no começo, o intervalo de chegada vai ser... O intervalo entre chegadas vai ser de 5
minutos. Do mesmo jeito a gente faz para os outros. Entre customer, próximo componente, kill customer 2, prototype entity customer 2. O intervalo de chegada dele, eu coloquei foi first arrival time. Não é aqui. Isso aqui é se ele só pode, o primeiro só vai chegar depois de 5 minutos. É o inter arrival time, 5 minutos. O segundo vai ser de 7,5 minutos. Terceiro, vamos colocar, próximo vai ser kill customer 3, prototype entity vai ser customer 3. O tempo, o intervalo entre chegadas vai ser de 4 minutos. E o entre customer 4. Colocar o prototype entity dele vai ser 4. O intervalo entre chegadas vai ser de 15 minutos. E o próximo elemento vai ser o kill customer 4. Faltou um R aqui. Customer. Kill customer. Pronto. Próximo elemento. Pela primeira vez a gente vai ter que modificar a fila. Aqui na fila que está o grande lance dessa aula de hoje. Aqui é que a gente vai colocar as prioridades. Como eu falei no começo, a prioridade do cliente 1 vai ser igual a 4. A prioridade do cliente 2 vai ser igual a 2. A prioridade do cliente 3 vai ser igual a 3. E a prioridade do cliente 1 vai ser, ou do cliente 4, vai ser igual a 1. Pronto, aqui que a gente vai representar as prioridades. Para quando eles chegarem na requisição de recursos, quando ele vai precisar ser atendido, é que ele vai ver qual é a prioridade de cada um. Então a gente vem aqui no Customer Require Resource 1, né, vai dizer qual vai ser o recurso que nós vamos solicitar. Próximo elemento vai ser o Attendance Time. O Wait Queue vai ser esse Queue Customer 1. Vocês estão vendo que já está a conexão. E ele vai requisitar lá do meu médico. Esse aqui, ó. Se a gente até se a gente até acionar esse Show Refers, ele já faz essa referência, que ele já está sendo usado, certo? E a gente vai fazer isso para os próximos. Próximo componente do 2 vai ser Attendance Time 2, a fila de espera Queue Customer 2, o Resource List vai ser médico. Aceitar. Vamos agora para o 3. Próximo componente Attendance Time 3, Wait Queue Customer 3. Aí tá aqui, Ctrl. E faltou qual vai ser o recurso. Médico, aceita. E por fim, do nosso cliente 4, o próximo componente, Attendance Time, Queue Customer 4 e cliente, ou e médico, né, o recurso. Mas professor, por que precisa desse release? Porque se a gente não tivesse release, o cliente, o simulador não ia saber quando o médico terminou de atender. Então, tudo que vai entre o sys e o release é como se fosse o tempo de atendimento. Eu posso até ter várias atividades acontecendo. Eu posso pegar um funcionário que faz vários tipos de operações num determinado veículo, por exemplo. Então, eu posso fazer essa quebra, deixando o mais realista possível.
Então vamos lá no... Antes da gente mudar o attendance time, vamos modificar as distribuições triangulares de probabilidade, porque senão ele não vai aceitar. Por que ele não vai aceitar? Porque eu tenho que colocar aqui que o tipo de unidade vai ser um time unit. Então vamos colocar menor valor 2, maior 2 minutos, isso, muito bem. O maior valor vai ser igual a 5 minutos e a moda vai ser igual a 4 minutos. Moda de viola, professor? Não. Moda de número. Qual o número que mais aparece? Vamos voltar aqui no Time Attendance 2, Time Unit. O menor valor vai ser 1 minuto. O valor máximo vai ser 4 minutos. E a moda vai ser 3 minutos. Vamos para o Time Attendance 3, Time Unit. O menor valor vai ser 2 minutos. O maior valor vai ser 7 minutos. E a moda vai ser 5 minutos. Por fim, o Time Attendance 4. Precisamos colocar que ele é Time Unit. O menor valor vai ser de 5 minutos. O maior valor vai ser de 10 minutos e a moda vai ser de 7 minutos. É engraçado que o cliente 4 tem o maior intervalo de chegada, mas em compensação, ele é o que, pelos valores que a gente está conseguindo ver, ele é o que tem a maior duração de atendimento também. Então a gente vai, depois que terminou a configuração das distribuições de probabilidade, a gente vai em Attendance Time e faz toda a configuração. Próximo componente é o Release Resource. A duração, a gente clica aqui nessa setinha, vai ser o Time Attendance 1. Então a gente faz isso para todos. Pro Attendance Time 2, Release Resource, duração Time Attendance 2. Attendance Time 3, próximo é o Release Resource e o Time Attendance 3. Attendance 4, próximo é Release Resource e a duração é o Time Attendance 4. Ó, se a gente acionar a seta de mostrar referência, né, como a gente só selecionou esse, ele está aqui nas referências. Ó. Mas se a gente clicar aqui em médico, ele vai mostrar todas as referências que o médico é solicitado. Ah, por que ele não é solicitado aqui? Porque aqui eu ainda não fiz essa configuração, né? Eu preciso dizer qual vai ser a lista dos recursos que vão ser liberados. E quantas unidades? Eu posso até liberar mais de uma unidade. Mas aqui, no caso, vou liberar só uma unidade de médica, né? Então, o próximo vai ser o End, Attendance, e ele vai estar relacionado com o recurso médico. Por isso que tem essa conexão. Então, quando eu volto aqui só para o médico, aí ele mostra todo esse relacionamento. Se eu tirar, ele vai mostrar todos os relacionamentos do meu modelo, mas eu não gosto de deixar porque fica meio poluído. Para finalizar, vamos colocar aqui no médico só a capacidade, porque senão vai ficar capacidade igual a 1. Opa, não. Vou aqui na capacidade, vou no Input Builder. Como eu disse, como a gente fez lá no começo, tem uma variável global, Resources, que aqui já tem o valor 2, que mostra qual é a minha capacidade. E aqui eu posso simular. Não vou salvar por enquanto. Vai mostrar, professor, mas espera aí. O cliente 4 tem a menor prioridade. É verdade, deixa eu acelerar aqui. É verdade. Só que o que foi que aconteceu?
provavelmente chegou o cliente 1 e o cliente 2 antes do cliente 3 e o cliente 4. Mas, ó, depois que ele ficou livre, o cliente 4 foi atendido antes do cliente 3, certo? Como só tem eles, só tinha 2 aqui, ele foi logo atendido. Então, quando ele for liberado, o cliente 3 ele vai ser atendido antes do cliente 1. Depois vai ser o cliente 3, depois vai ser o cliente 2 vai ser atendido, depois o cliente 3, se não chegar cliente 2 nem cliente 4, depois cliente 1. E assim sucessivamente. A gente pode até acelerar aqui para ver direitinho. O que é que acontece, né, pessoal? Até uma dica, assim. O que é que está acontecendo? O cliente 1, como tem 3 outros clientes que têm prioridade maior que ele, deixa eu até diminuir aqui, vamos aqui em formate, coloque 3 por 3. O que é que está acontecendo? Ele está começando a criar uma fila muito grande, porque sempre tem cliente com prioridade maior. O que é que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode fazer com que as outras prioridades sejam alternadas em determinado momento. Uma dica que eu digo para vocês. O que acontece na prática? Simulação, a gente tem que ver o que acontece na prática. O que acontece na prática é que chega um momento em que fica um cliente preferencial, um cliente normal, um cliente preferencial, um cliente normal. Porque senão acontece o que está acontecendo aí, em que tem muito cliente, muito paciente tipo 1 que não é atendido, porque tem um pouco recurso. Será que se a gente modificar a prioridade, ele vai ter uma resolutividade melhor? Não sei, vamos testar. É possível fazer isso? É possível, inclusive durante a simulação. Ó, não vou nem parar a simulação. Eu vou aqui em Kill Customer 4. Kill Customer 4, onde tem Key Inputs. Eu não vou deixar mais um. Eu vou apagar e vou até colocar como Build Builder. O que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se a fila do meu cliente é 1, que eu costumo é 1 ponto kill length, ele tá me dando valor 71, então tem 71 em fila. Se ele for maior do que 3, a minha prioridade, eu tenho que colocar a pergunta, né? A minha prioridade vai ser 4, então a minha prioridade vai ser a mesma do cliente 1. Vai ser alternando, um aqui, outro aqui, um aqui, outro aqui. Se não, se for menor do que 3, não tem muita gente, volta para 1, que é aquele que a gente configurou. Tanto é que agora ele me diz que é 4. Aí eu vou aceitar. Deixa eu acelerar aqui, ó. Vocês vão ver que o cliente 4 já não vai ser atendido logo. Por quê? Porque ele está de igual para igual no cliente 1. Deixa eu também modificar aqui. Mas o cliente 2 e o cliente 3 também estão... Deixa eu colocar 3 por 3, fica melhor. Não adianta eu só mexer no cliente 4. Vamos mexer no cliente 2 e no 3. Vou até copiar aqui essa formulazinha que eu coloquei. Já que a gente só vai ver o cliente 1, a gente vem aqui na prioridade, ao invés de ser 3, eu posso também colocar para ser 4. Então, ó, já vai ser mais parecido. Ó, já começa a atender mais o cliente 1. Vou colocar 3 e 3. E do mesmo jeito eu vou fazer do cliente 2. Em vez de ser 1, vai ser 3. Acho que vou colocar 3 por 3. Acho que do 3 eu coloquei prioridade 3, né? Que na verdade é 2. Pronto. Eu modifiquei minhas prioridades. Para que só tenha esse atendimento. Nossa, mas cresceu muito, né? Exatamente.
para que tenha essa distribuição. O que é que a gente pode fazer aqui? Vamos emergencialmente colocar mais um médico, onde tem o resource 2, vamos colocar 3 para ver o que é que acontece. Opa, 32, não. Ah, foi muito rápido. Tem graça. Pronto, ó, 3, eu coloquei 32, foi muito rápido. 3 ele tá ok, vamos voltar para 2. Ó, talvez 2 não seja um dimensionamento legal. Então, pessoal, eu quero deixar uma tarefinha de fixação para vocês, que é o seguinte. Eu quero que vocês modifiquem a prioridade não só em relação ao cliente 1, mas eu quero que vocês modifiquem em relação aos outros clientes. O cliente 1 não, a prioridade dele é só 4. Mas, por exemplo, o cliente 4, ele pode não só mudar a prioridade dele em relação ao cliente 1, mas em relação ao cliente 2 e em relação ao cliente 3. E o cliente 3, ele também pode modificar a prioridade dele em relação ao cliente 2. Tá bom? Então tentem fazer isso. Boa sorte e até mais, pessoal.